Fala aí, galera, beleza? Hoje nós vamos falar sobre reino e salvação. Estou aqui a pedido do Ministério Homem-Leão e vamos para frente porque hoje o conteúdo é grande e eu quero fazer esse vídeo não muito extenso, beleza? Partindo para Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer já está condenado. Então vamos lá, nós precisamos estabelecer uma diferença entre ser salvo e reinar com Cristo. São duas coisas totalmente diferentes. Mas seguimos no texto, vamos lá. João 3,16. Vamos lá, João 3,16, a missão do Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pegou? Obras. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então agora nós temos mais uma coisa para colocar aí no meio: salvação, reino e obras. E para que servem as obras? Bem, a gente vai lendo, vamos ver, daqui a pouco a gente vê para que servem as obras. Vamos lá, Efésios capítulo 2, do versículo 4 em diante. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e, juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco, em Cristo Jesus. Novamente, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos. Então vamos lá, salvação, obras e reino. Lemos aqui que as obras não influenciam para salvação, a gente é salvo pela fé. Aquele que crer será salvo. As obras servem para outras coisas, que é para o reino, que é o que a gente vai começar a falar. Mas vamos falar mais sobre obras e reinos. Mas antes, vocês se atentaram para um versículo, dois versículos na verdade, lá no comecinho da Bíblia, Gênesis, capítulo 1, versículo 27 e 28. E criou Deus o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. E Deus os abençoou. E Deus disse: frutificai e multiplicai. Agora vamos parar para pensar. Como que um homem frutifica? Multiplicar a gente sabe, são os filhos, né? São os parentes ali, pai, filho, netos, tá multiplicando. Mas agora frutificar. Será que esses dias a gente já não viu um vídeo sobre frutos do Espírito Santo? E quem tem os frutos tem o quê? Características de Cristo? Muito legal isso. Mas esse assunto a gente trata daqui a pouquinho. Continuaremos nas obras. Vamos lá. Livro de Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14. Eclesiastes 12, 14, Antigo Testamento. Bora lá. Porque Deus há de trazer juízo a todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Hoje eu não vou poder me alongar muito nos textos. Estou pegando um versículo isolado aqui. Quer saber mais? Lê o texto inteiro. Mas aqui é o suficiente para a gente entender a sequência que nós estamos falando.
Existem obras boas, existem obras más. Existem obras de pedras preciosas, existem obras de madeira, feno e palha, que serão queimadas, que passarão pelo fogo e não vão purificar, vão ser queimadas. Vamos seguir mais um pouquinho, depois de Eclesiastes. Vamos para 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Espera aí que o Coríntios está muito escondido na minha Bíblia. 2 Coríntios 5, 10. Vamos lá. Por que importa que todos nós comparecemos perante um tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo? Bem ou mal, está falando das obras. Vamos receber o quê? O nosso galardão, o nosso despojo de guerra. Cara, assunto salvação e reino é um assunto pesado. A gente precisa ter muita calma. Essa revelação do reino é espiritual. Se você não conseguir abrir a tua mente para isso, tu vai ter que começar a assistir o vídeo de novo. Salvação é uma coisa, reino é outra, e nós temos as obras no meio do caminho que servem para identificar quem é salvo, né? Que são nossos frutos do Espírito, nossos dons espirituais, as nossas obras, identificam que nós somos salvos, mas elas fazem a gente entrar para o reino, porque o reino é só para os vencedores. Vamos lá. Depois 2 Coríntios, bora para Tiago. Eu falei que era bastante texto, né? A minha Bíblia aqui está cheia de papelzinho para mim conseguir achar os endereços mais rápido, para esse vídeo não ficar muito comprido. A nossa intenção também não é deixar vocês aí vendo vídeo de meia hora e não entender nada. O vídeo tem que ser curto e tem que falar de Deus, tem que ser certo e direto, não é verdade? Tiago 2, do 14 ao 16. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tem obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas se alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras, mostra-me essa fé sem obras, e eu com as obras mostrarei a minha fé. Parece que está contradizendo o que eu estou dizendo até agora, mas presta atenção. O que Tiago, o irmão do nosso querido Jesus, está falando aqui é assim: você fala que tem fé, mas você não tem fruto, você não tem obra nenhuma. Que fé é essa? Que fé morta que você tem? Eu estou mostrando que eu tenho fé através das minhas obras. Então, o que nós já falamos no vídeo passado, as nossas obras, os nossos frutos, evidenciam a nossa fé. Passando Tiago, vamos para Efésios. Efésios, de novo, capítulo 2. Capítulo 2 de Efésios. Efésios 2, do 6 ao 8. Efésios 2, do 6 ao 8. E está falando assim, é sobre a salvação de novo. Vamos lá. Vamos ler direto. Pode ser, do 6 ao 8 mesmo. E juntamente com eles nos ressuscitou e fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade conosco e em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura deles, criado em Cristo Jesus para boas obras, o qual nos preparou de antemão. Nós já lemos isso. Estamos lendo de novo. Por quê? Para você entender que fé é uma coisa, obra é outra. Elas são coisas diferentes, uma completa a outra, mas para você ser salvo, você não precisa esforço. O esforço é uma evidência que você é salvo e o esforço serve para o reino. Tá, mas de que reino nós estamos falando? A gente precisa ir para Apocalipse, entender a visão milenar do reino de Deus. E o que é essa visão milenar? Apocalipse 22, capítulo 12. E eis que veio sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Bem, não precisa nem explicar, né? O texto é muito claro. Vamos lá, Isaías. Vamos entender o que Isaías estava falando?
Isaías 53, 11. E ele verá o fruto do seu penoso trabalho, ele quem? Jesus. E a sua alma ficará satisfeita. O meu servo, justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei, no caso é Deus falando para Jesus, tá? Por isso lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. O que é despojo? Quando um reino luta com o outro, esse reino vence, o despojo de guerra, o ouro, as armas, tudo que sobrou, as riquezas, é do outro reino, do reino que ganhou, e é repartido. Então, repartido o despojo, nós precisamos partir para Apocalipse 20, versículo 4. E segue. E vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles os quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a imagem, e nem receberam a marca na fronte ou na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esse período de 1000 anos não é necessariamente 1000 anos corridos, ou 999 ou 1001. É um período de tempo determinado que será estabelecido esse governo de Cristo para aqueles que têm as boas obras estarem reinando com Cristo. A gente vai pegar mais um texto, 1 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 9 ao 10, que a gente vai ver agora quem não herdará o reino, a partir do momento que a gente sabe que existe a salvação, existem as obras, existem as pessoas que vão reinar, né? E a gente precisa das boas obras, precisa dos frutos para estar reinando. Nós precisamos saber também quem não vai reinar, quais são os motivos de você não estar reinando, que não são os motivos para ir para o inferno, é simplesmente o motivo de você não estar reinando. Por enquanto, para o inferno vai só aquele que não crê, que é o que a gente acabou lendo, né, nos outros livros. Só que entre reinar e não reinar existe um grande abismo e a gente precisa saber quem reina e quem não reina. E algumas categorias de pessoas estão incluídas nas que não vão reinar. Então, 1 Coríntios, capítulo 6, do 9 ao 10, fala assim: Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Veja bem, não herdarão o reino. Não está dizendo que não herdará a salvação. Não herdará o reino de Deus. Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Veja bem, reino de Deus, não está falando de salvação. 2 Timóteo, capítulo 2, do 11 ao 12. Vamos lá. Esta é a fiel palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos com ele, também reinaremos. Essa é a palavra de Timóteo. E, para encerrar, vamos para Gálatas 5, 19. A gente já leu no vídeo passado Gálatas 5:22, falando dos frutos do Espírito, mas 5:19 vai falar também quem não herda o reino. Vamos lá. Ora, as obras da carne, porque assim como existem obras de Deus, obras do Espírito, existem as obras da carne. Eu deixei justamente por último esse assunto, para deixar claro que as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro que já outrora vos preveni, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas o praticam. E daí começam os frutos do Espírito, que foi o vídeo passado. Por isso é muito importante a gente entender cada categoria, como eu faço para ser salvo, para que servem as obras, e quem vai ou quem não vai para o reino dos céus. Fechou, gente? Desculpa, o vídeo ficou muito comprido. Esse é o vídeo 3. Próximo vídeo, vídeo 4. Vamos ver do que a gente vai falar. Vídeo 4, maldição hereditária. Tudo que a gente aprendeu até agora vai ser fundamental para a gente entender
Porque apesar de ser salvo, apesar de ter obras, apesar de estar buscando o reino, existem coisas na nossa vida que nos prendem, que nos traz maldições, porque nossa vida não anda, porque não está dando certo alguns aspectos da nossa vida. Beleza? Um abraço. Vídeo 4. Fui.